Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos mergulhar em um dos animes mais ambiciosos e injustiçados do universo de Fate, que é Fate Apócrifa. Eu falei dele no meu vídeo de cronologia de Fate, eu disse que era um dos mais injustiçados, mas era um dos meus favoritos e pronto, trouxe um vídeo sobre ele, já que eu estou aqui na pegada de Fatezinhos. Eu já falei da cronologia, fiz vídeo do jogo, inclusive, do Fate Samurai Remnant, está no canal secundário, sim, eu tenho dois canais, e hoje eu vim falar de Fate Apócrifa, e se calhar falo mais Fates daqui para a frente, não sei. Fate Apócrifa é um anime de 2017, baseado numa light novel, então não é visual novel como os Fate Stay Night. Light novel foi escrita por Yuichiro Higashide, e Fate Apócrifa faz parte do universo da franquia Fate, é um universo paralelo, não tem nada a ver com Fate Stay Night nem Fate Zero, é só faz parte do mesmo universo. O anime foi produzido pelo estúdio One Pictures, que é o mesmo de Solo Leveling, que é um anime super famoso, está aí a bombar, mesmo tentar rate no episódio 9, um dos melhores, quem diz que não é que está errado. E também Sword Art Online, então muitos animes famosos, está a fazer também a Fate Strange Fake, o anime mais recente do universo de Fate, está a lançar este ano também, então é um estúdio já familiarizado com este universozinho. Antes de falar mais do anime, não se esqueçam de inscrever nos meus canais, tem os dois, este aqui que é o principal, que é o de animes, e tem o secundário, que é de jogos, então se gostarem do vídeo deixem um like e inscrevam-se. E antes de eu falar sobre o anime em si, vou lembrar que este vídeo tem spoilers. Diferente a outras séries de Fate, que focam na tradicional guerra do Santo Graal, entre 7 mestres e 7 servos, que eu falei no vídeo da cronologia, Fate Apócrifa apresenta um conceito único, não foi apresentado em nenhum anime até agora, que são duas facções rivais que lutam em uma guerra do Santo Graal em larga escala. A história se passa em uma linha do tempo alternativa, no qual o Graal foi roubado de Fuyuki, que é a cidade onde normalmente são realizadas as guerras, e levado para a Roménia, sim, pela família Igdemilenia. É um nome meio complicadinho. Isso leva à criação de um novo sistema de guerra. Ao invés de 7 cérebros lutando entre si, temos 14 divididos em duas facções, então é 7 para cada facção. Tem a facção vermelha, que é controlada pela Associação de Magos e liderada pela Igreja, aquela coisinha básica do universo de Fate. E tem a facção negra, que é controlada pela família Igdemilenia. Foda-se que nome de fudido. Além disso, há um servo extra, que é um ruler, que é a Jeanne d'Arc, neste anime, que age como uma espécie de árbitra da guerra, então ela fica ali meio a ver se não existe uma irregularidade nem nada. O protagonista do anime é o Siege, acho que é assim que se diz, que é um homúnculo criado pela facção negra. Homúnculos são tipo uns humanos fabricados. Eles são humanoides, assim, eles têm igual um humano, só que eles são fabricados. Mas ele acaba por ganhar consciência própria e busca um sentido para a sua existência. Tem uma coisinha mais bonita, por assim dizer. Os personagens principais, também os mais famosos deste anime, isto sim, tem personagens muito famosos, vocês vão ver. Começa pela Jeanne d'Arc, que é a ruler, como eu já falei em cima, ela é o servo extra, ela é a árbitra. Depois tem o Siege, que é o protagonista. Eu falei primeiro da Jeanne d'Arc porque ela acaba por ficar um pouquinho mais popular que ele. Ninguém me se lembra muito do Siege, mas ele é um bom personagem, mesmo sem um pouquinho de casca, tem assim lá assim muito desenvolvimento. Não tem muito assim muita personalidade, por assim dizer. Mas é bom, eu juro. Tem a Mordred, que é a Saber vermelho, então para lembrar, vou falar aqui quando eu for falar das classes dos servos, eu vou falar também da facção que eles fazem parte. Mordred é o filho do rei Arthur, filho, mas aqui virou gajo, aquele básico feito como não conhece, e que junto ao seu mestre Kiari faz uma das duplas mais carismáticas do anime. Eles são muito engraçados juntos, que é um contraste assim, de personalidades que é engraçadinho. O anime tem muita comédia, este anime é muito bom, essa parte sim, mesmo sendo bastante sério. Tem o lado terceiro, que é o Lanceiro Negro, o lado terceiro é o Drácula, que é a grande inspiração para as histórias do Drácula e assim. Este é um personagem que ficou famoso muito por causa da história que ele tem, então também pelo seu carisma. Tem uma Astolfo, que é o Rider Negro. A Astolfo, acho que todo mundo conhece, que é a trap mais famosa dos animes e também um dos personagens mais famosos do universo Fate. Muitos memes, tem aquilo tudo, que é a garota perfeita e assim, é maravilhoso. Astolfo, que é um dos 12 paladinos de Carlos Magno, então tem aquela história toda por trás, e assim a parte histórica. Eu não sabia que Astolfo tinha coisa história, mas é o que é. Acho que tem, não espero que não seja inventado, mas não deixa de ser engraçado. Tem também o Karna, que é o Lancer Vermelho, já ia trocar os géneros. Shiroko Tomino tem motivações complexas e desejos de salvar a humanidade da sua maneira. É um personagem que até ficou bastante marcante. Eu achava que ele era outro personagem quando vi pela primeira vez o nome, mas não tem nada a ver, pelo que parece, acho eu. Ao menos no início. Agora falando um pouquinho mais sobre, não vou dizer a história porque eu não quero dar spoilers em si do que acontece, mas sim mais dos temas principais do anime, por assim dizer. O anime foca muito numa batalha, até uma luta bastante interessante até, que é a luta entre o livre-arbítrio e o destino. Começa muito com a luta de Siege, que é um dos principais eixos narrativos do anime, sendo um homúnculo criado para serviço e sem liberdade, então ele é só uma casca, por assim dizer, para ser se não me engano, para ser os mestres. Só que ele acaba por desafiar o próprio destino e busca um significado próprio para a sua existência. Isso até foca muito no final, quando ele, pronto, tem o seu final lá assim, no final da guerra e assim, tá, não vou dar spoilers o que acontece.
Isso mostra muito essa luta que ele tem. A Joana Dark também enfrenta esse dilema, pois, apesar de ser uma serva do Graal, ela começa a tomar decisões baseadas em emoções e ligações pessoais, então ela deixa de ser imparcial num certo ponto do anime, já que ela é a árbitra, ela tem de ser imparcial, não pode beneficiar nenhum dos lados, nem ninguém. Só que ela começa a fazer as suas próprias vontades, começa a ver também esse dilema entre a minha liberdade e os meus pensamentos. E o que eu tenho de fazer, como a Joana Dark é a ruler, ela está lá para regular a Guerra do Santo Graal, ela não pode beneficiar ninguém, não pode atrapalhar nada, mas esse instinto dela começa aí a falhar, também as relações pessoais que ela cria, principalmente com o Cid. Essa discussão sobre liberdade e destino também se reflete em personagens como Mordred, por exemplo. Ela deseja escapar da sombra do pai, do seu rei Arthur, porque isso também tem muito a ver com a história, assim, parte histórica, que isso aí já é algo que eu não aprofundei tanto, que é muito da parte de que ela sempre quer que não vai ficar sempre com aquela imagem do pai, de Excalibur, e assim, ela quer ser ela própria. Isso é bastante interessante, isso também tem essa parte do livre-arbítrio bem do destino, versus o destino, que é muito aquilo de ela sabe quem é o pai, ela sabe o que é que tem de ser tipo o sucessor do rei Arthur, né? Se calhar o principal rei e assim, os reis mais famosos e tal, só que ela também não quer ser só a sucessão do pai. Também uma coisa de o que significa ser um herói. Em Fate Apócrifa, diferentes personagens possuem interpretações distintas do heroísmo, isso é algo que aparece muito, esse tema do que é o que significa ser um herói tem muito recorrente em Fate, principalmente o Fate Stay Night. No Fate Zero também tem muito aquilo entre os personagens. Karna representa o heroísmo trágico e abnegado, falo chique, disposto a sacrificar tudo por seus ideais, basicamente aquele heroísmo mais como o do Fate Stay Night, para quem viu já Fate. No Fate Stay Night, o Shiro, da visão dele na rota Fate, em que ele se sacrifica por tudo, aquele heroísmo mais melancólico em certas partes, em que o meu bem não importa, ou importa o bem dos outros, e assim, esse heroísmo mais glamouroso, por assim dizer. O Astolfo tem uma visão mais altruísta e acredita que o herói é aquele que ajuda os outros a encontrarem o seu caminho, então ele não necessariamente chega lá e faz tudo por ti, assim, sacrifica-se e tal, não, ele chega lá, ajuda-te, mas guia-te só. Ele não te leva lá ao sítio, não sacrifica, não mexe mundos para te levar ao sítio, não, ele segue este caminho. Isso é outra visão também diferente. E também tem outra visão que neste anime aborda também, que é do Shiroko Tomine, que é um caso bastante interessante, pois que ele acredita que é um herói da justiça, mas a sua abordagem é muito questionável. Pois ele tem o desejo de impor a salvação à humanidade, então ele não quer dar a salvação a ninguém, como tem muito na visão do Astolfo e até do Karna, mas ele quer mais tipo, tu tens de aceitar, senão tu não prestas, tu não serves e tu tens de ser eliminado se não queres a minha salvação. Aquela visão mais extremista e até bastante radical até do que seria um herói, por assim dizer. Não alguém que te dá esperança ou te dá-te esperança ou te leva a alguma justiça, mas sim aquele que te impõe que ele acredita que é justiça e o que tu precisas para isso. São coisas divertidas que acontecem muito neste anime, no meio de muitas batalhas e muito fanservice, também é importante, né? Tem também coisas do sacrifício e redenção, isso também é algo normal em Fate. O sacrifício é um tema bastante recorrente no anime, como no geral na franquia. Especialmente entre a relação entre o Cid e a Jeanne d'Arc. Eu já estou promise por cima dela, já falo em Jeanne e tudo, caralho. Cid representa a luta contra um destino cruel e buscar pela redenção não apenas para si, mas também para os outros homúnculos. Ele é meio tipo um salvador que luta contra o destino que lhes é imposto. Isto quer não traz coisas cruéis, né? Porque ele fica exposto, ele está sempre a correr riscos, né? Porque ele meio que virou inimigo, né? Da própria facção, né? Na facção negra. E a Jeanne, por sua vez, fica muito dividido entre os seus deveres, os seus sentimentos, já que o destino dela, quer não, está meio que ligado a um sacrifício inevitável. Quando terminar a guerra, ela vai voltar a morrer entre. Eu não sei muito como que eu posso dizer isto, já que eles são cérebros, então meio que eles não estão vivos. Mas é isso, tipo, como ela faz parte da relação de Graal, quando aquilo terminar, ela vai desaparecer, independente do que aconteça, porque ela não é uma serva com o mestre, como acontece normalmente nas guerras de Santo Graal. Quando o mestre vence, o servo também tem um desejo, então ela pode já viver e assim. Só como ela não tem, o mestre dela é o Santo Graal vai ser derrotado no final, que é ser derrotado entre boas aspas, mas a guerra vai acabar e ela vai puf. Tem a falar muito também daquelas ideologias de guerra e valor da humanidade e assim. A Guerra do Graal em Apócrifa, como é bastante diferente dos anteriores, já coloca tipo conflito entre duas facções, uma tem a igreja,
outra tem a família toda fodida, e é também uma guerra bastante mais organizada que as outras, Santo Graal. Surpreendentemente, é que as outras é meio foda-se. Depois vinha um personagem ali aleatório, nada virou o mestre, porque tinha a bainha, tipo o Shiro, tinha a bainha lá da saber nada, puf, virou o mestre, ele foda-se, nem sabia o que era esta merda, nem sabia, tinha caralho. Por causa de ter essa estrutura um pouco mais, bastante organizada, tem as facções, assim. Eles exploram temas que normalmente eram explorados em outros animes de Fate, mas não tão... Como é que eu posso dizer? De uma forma diferente. As alianças que normalmente havia nos outros feitos, mas todo mundo já sabia que aquilo ia ser traído, né? Porque é uma guerra, para vencer todos têm de ser derrotados. As alianças meio que não podem continuar assim. Tem também as traições, mas isso já acontecia em Fate. E a lealdade também, principalmente à facção deles. Tipo, a pessoa tem lealdade com a sua facção, é algo que em Fate não tinha, porque não tinha as facções. Tinha aqueles que eram mais aliados à igreja, aqueles que eram mais independentes, tinha essa nuancezinha em Fate, mas mesmo assim não era, nos outros feitos, mas mesmo assim não era nada de tão forte. E isto aqui é bastante interessante porque é uma visão completamente diferente de como agiram na guerra, nesta guerra de Santo Graal, comparado com os outros animes todos. Os outros têm uma guerra em si, uma guerra entre boas aspas. Então é bastante interessante. Alguns personagens também, como o Vlad III, questionam a própria natureza dos cérebros, enquanto outros, como Cids, questionam o valor da vida humana e até que ponto a guerra justifica os meios, já que simplesmente uma guerra que está a acontecer meio foda-se. Eles chamam os cérebros e sinto que os cérebros estão lá também muitos, ok, têm de lutar contra aquela facção, mas tipo meio... Eles viam muito aquilo como uma brincadeira até. Porque tipo, para eles era igual, foda-se, ganhar ou não ganhar. O Santo Graal para muitos ali era muito meio foda-se, então havia essa guerra quase a brincar entre eles. Enquanto para o Cids, que tipo, é um múnculo, está ali a lutar, eles é que muitas vezes morriam, tipo, ele até ficava muito a questionar-se, então eu sou só tipo uma cartazita ali, tipo, eu morro e pronto, metem outro no meu lugar e é o que é, ninguém se importa. Então existe muito este questionamento, não que nos outros feitos não exista, existe, é só que, mais uma vez, por causa desta guerra ser muito diferente, também essas discussões são muito diferentes, mesmo sendo de temas parecidos, outros iguais. Então isso é bastante interessante do que Fate Apócrifa tem de diferente e que tem de positivo, que é um anime muito bom. Agora já vou falar um pouquinho mais dos pontos positivos e negativos, já que por causa deste conceito inovador da Guerra de Santo Graal, traz abordagens que tipo não se tinham feito normalmente, era algo muito diferente, que era muito mais individualista, quase os outros animes feitos, muito por causa da guerra ser individual. É um mestre e um cérebro. Aqui como é coletivo, então tu quer não, ficas meio forçado a ter as alianças, forçado entre aspas, mas tens as alianças, então este conceito traz abordagens e coisas muito boas. As batalhas são muito bonitas. É lógico que há críticas, muita gente tem críticas, mas as batalhas no geral são bonitas e são muito empolgantes, são muito bem feitas e assim, traz-te emoção. Tens personagens carismáticos como o Astolfo, a própria Jeanne d'Arc, o Vlad III também é um personagem bastante intrigante, mas também é muito baixo pela questão histórica. E assim, Mordred, por exemplo, também é um personagem bastante recorrente do universo de Fate, são muito carismáticos. Agora já nos pontos negativos, há muita gente que aponta os problemas de animação. Fate Apócrifa tem um grande problema de ter começado com uma animação muito boa, muito de ponta, e ter terminado com uma animação não assim tão positiva por causa de problemas de estúdio, organização, deu muito problema na animação. Muita gente critica a animação da última luta do anime, não gostou do estilo. Eu não, vou ser sincero, eu não me importo, eu achei bonita, mas eu entendo que a crítica comparada com as outras lutas mudou o estilo muito para ficar mais simplificado e assim notou-se claramente que não havia investimento para tudo e a conta chegou logo no final do anime e isso meio que abaixa muito as expectativas que as pessoas têm, muita opinião que as pessoas têm em relação ao anime. Há muita gente também que critica muito a parte da história, muito por causa de ter já esta guerra ser diferente do resto, meio que a explicação também foi meio foda-se, tipo, se tu nunca tens visto nada de Fate, tu não consegues se calhar muitas vezes entender certas coisas, então é bom ter um leve conhecimento de Fate, principalmente na parte da Guerra do Santo Graal, que eles não explicam muito, as pessoas sabem, tipo, foi roubado e para ali tudo tranquilo, e tu ficas meio a olhar assim, tá, mas o que é Fate Graal? O que é uma guerra Santo Graal? Não tem essa explicação. Há explicação um bocado sobre, em relação ao anime, tipo, das facções e assim, mas não há uma explicação prévia do que é certos termos, assim, eles só metem ali no foda-se e tipo, não, tu deves saber. E isso é uma crítica que eu tenho de ele não ser tão bom para iniciantes, por isso até que eu na minha lista eu tenho dito que Fate Apócrifa deve ser visto depois de se ver Fate Zero e as rotas Fate Stay Night. Porque é isso, porque Fate Apócrifa ele necessita de ter esse background e eu acho que isso aí também é o maior ponto negativo que se tem para recomendar Fate Apócrifa. Quem não tiver um background de Fate não vai conseguir aproveitar 100% Fate Apócrifa, mesmo sendo um anime muito bom. E esse aí se calhar é o meu maior tipo
dor de cabeça com este anime, que eu quero recomendar porque este anime é muito bom, só que eu não posso recomendar a uma pessoa que nunca viu os outros feitos, porque não vai ter a melhor experiência possível. E para mim isso é algo que me entristece, porque Fate Apócrifo foi uma experiência que vale 100% a pena. E isto aqui também já fica mais uma pergunta para vocês, é: o que é que vocês acharam de Fate Apócrifo? Principalmente para quem nunca viu os outros animes de Fate, se foi bom, se conseguiram aproveitar, e mesmo quem viu, se tipo, foi bom. Eu só preciso saber isso, eu quero saber, porque este anime é muito bom. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi um pouquinho mais relaxado, por assim dizer, esta indicação. Foi a segunda vez que estou a gravar. A primeira vez eu não gostei muito do jeito como ficou, então tem alguns erros aí. É capaz de eu ter de trocar algumas partes, que eu acho que me confundi em algumas merdas, mas acho que no geral ficou bom. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal, vejam as outras recomendações e vejam também a cronologia de Fate que lancei. Para quem tiver interesse neste universo maravilhoso, vale avisar que eu só falo dos animes, não falo dos jogos. Quem sabe um dia falo dos jogos, mas eu também mal joguei. E é isto, tchau.